Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aulinha hoje, né? É a nossa última aula dessa primeira unidade. E a gente vai continuar conversando a respeito de reações de óxido de redução. Então, vamos lá. Bom, né? A gente já conversou bastante sobre reações de óxido de redução, né? Reações de óxido de redução são reações onde ocorre transferência de elétrons de um elemento químico para outro, né? De uma espécie para outra. Tem uma espécie que perde elétrons, que é aquela espécie que está sofrendo o processo da oxidação, enquanto que concomitantemente tem uma outra espécie que está recebendo elétrons, que é a espécie que está sofrendo o que a gente chama de redução. A espécie que sofre oxidação, a gente também pode chamá-la de agente redutor. Enquanto que a espécie que sofre redução, a gente também pode chamar de agente oxidante. A espécie que sofre redução, ao comparar os NOx dos reagentes e dos produtos, a gente observa que o NOx reduz, que o NOx diminui, né? Já a espécie que está sofrendo a oxidação, a gente pode observar que na espécie da oxidação, o NOx ele vai aumentar, tá? Então, na redução, o NOx diminui e na oxidação, o NOx da espécie acaba aumentando. Tem uma palavrinha que ajuda a gente a guardar essa parte, né? Que é a palavra porre, né? Que eu falei para vocês. Guarda aí o porre. O que significa porre? Porre significa que... A máquina da... Opa, tem áudio aberto aí. Porre significa que quem perde elétrons oxida e quem recebe elétrons reduz. Tá? Então é uma palavra que ajuda a gente a guardar aí a situação de reações de óxido de redução. Beleza? Bom, existem várias reações de óxido de redução que estão presentes aí no nosso cotidiano, né? Quando a gente vê um tubo de ferro que ele vai oxidando à medida que o tempo vai passando, né? É uma reação de óxido de redução que ocorre ali, né? A ferrugem que surge em estruturas metálicas, né? É exemplo de reação de óxido de redução. A respiração celular e a fotossíntese também é exemplo de reação de óxido de redução, né? Se a gente falar das pilhas eletroquímicas, das baterias, né? Pilha que funciona controle, que funciona rádio, né? Ali a gente também tem reação de óxido de redução. Não existe oxidação sem redução. Se tem alguém oxidando, é porque necessariamente vai ter alguém que vai estar reduzindo. Se tem alguém perdendo elétrons, oxidando, esses elétrons não podem sumir, é porque vai ter alguém reduzindo que vai receber esses elétrons do processo. O teste de etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro, a gente viu nos exercícios que a gente andou fazendo aí, nesses exercícios, que também trata-se de uma reação de redução que envolve a redução do cromo, né? Reação de óxido de redução. E o cromo é uma das espécies importantes nessa reação de óxido de redução. É ele que tem mudança de cor, que detecta a ingestão ou não do etanol. Bom, então eu trouxe aí o exemplo da reação da fotossíntese, né? O gás carbônico reagindo com a água formando glicose e liberando oxigênio. Essa reação é feita pelas plantas na presença de luz solar, né? É uma reação endotérmica que absorve energia, mas só para a gente revisar um pouquinho a respeito de reações de óxido de redução. Eu tenho uma reação química aqui, né? Se eu quiser ver quem está reduzindo e quem está oxidando e se tratar de uma reação de óxido de redução, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o NOx. A gente aprendeu o cálculo de NOx, né? A gente tem algumas regrinhas para cálculo de NOx. Vamos lá. Quando for uma substância composta,
a soma do NOx, se não for um íon, deve ser igual a zero. Próxima regra. Substância composta. CO2, carbono e oxigênio, substância composta. Dois elementos químicos diferentes, somatória do NOx igual a zero. Aí eu não tenho regra para o carbono, mas eu tenho regra para o oxigênio. O NOx do oxigênio, seguindo a sequência das minhas ordens, fala lá que o NOx do oxigênio é igual a -2, exceto nos superóxidos e nos peróxidos. Não é esse caso, então, -2. Eu tenho -2 de um oxigênio e -2 do outro, sobe multiplicando, né? -2 de um, -2 do outro dá -4. Se eu subir multiplicando, olha lá, -2 vezes 2 da atomicidade dá -4. Para essa conta dar zero, está faltando mais 4. Sobe multiplicando, desce dividindo. Mais 4 para apenas um átomo de carbono. O NOx do carbono nessa molécula é mais 4. H2O, água. Novamente, substância composta com elemento hidrogênio e oxigênio. A somatória do NOx deve ser igual a zero, né? Antes da regra do oxigênio, eu tenho a regra do hidrogênio, que diz que o NOx do hidrogênio corresponde a mais 1, exceto nos hidretos metálicos. Então, mais 1. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mais 1 de cada um, então corresponde a mais 2 na somatória. Sobe multiplicando, mais 1 vezes 2 é igual a mais 2. Para dar zero, falta -2. Desce dividindo, -2 dividido por 1 igual a -2. Bom, vamos para os produtos. A primeira substância que está presente nos produtos é a glicose. A glicose é uma substância composta, novamente, não é um íon. Então, se for substância composta, a soma de todos os NOx deve ser igual a zero. Eu tenho regra para o hidrogênio e tenho regra para o oxigênio, mas a regra do hidrogênio vem antes da regra do oxigênio. O NOx do hidrogênio, exceto nos hidretos metálicos, corresponde a mais 1. Mais 1 vezes 12, sobe multiplicando, mais 12. O NOx do oxigênio corresponde a -2, exceto nos peróxidos e superóxidos. Pronto, -2. Se eu tenho 6 oxigênios, -2 vezes 6 dá -12. Essa conta já está dando zero, então o NOx do carbono na molécula da glicose é igual a zero. O2, substância simples, se não for um íon, se não tiver uma carga, vai ter o NOx igual a zero. Então, se fosse cobre mais 2, se fosse ferro menos 1, flúor menos 1, seria igual a essa carguinha. Mas como não é uma substância simples sem carga, o NOx é igual a zero. O que eu devo fazer para ver quem oxidou e quem reduziu? Eu devo comparar os NOx das substâncias dos reagentes com o mesmo elemento químico nos produtos. Vamos começar pelo carbono. O NOx do carbono no dióxido de carbono corresponde igual a -4. Já nos produtos, o NOx do carbono ele está igual a zero. Então, houve uma variação no NOx do carbono. O NOx do carbono ele diminuiu, ele reduziu de 4 para 0. Então, o carbono sofreu o processo que a gente chama de redução. Se ele sofreu redução, ele também pode ser denominado de agente oxidante. E se era mais 4 e foi para 0, significa que ele recebeu um total de 4 elétrons. O hidrogênio, mais 1, continuou mais 1, não houve alteração. Mas o oxigênio, ele mudou de -2 para 0. Ou seja, o NOx do oxigênio ele aumentou, né? Então, o oxigênio sofreu o processo que a gente chama de oxidação. Tá? Aumento NOx, oxidação. Também pode ser chamado de agente redutor, né? E perdeu elétrons. De -2 para 0, perdeu um total de 2 elétrons. Professor, Oxidação, pode falar. Oi. você não pode relacionar o primeiro oxigênio dos reagentes? Se você quisesse relacionar o primeiro oxigênio aqui dos reagentes, também não teria problema. Tá? Ele foi de -2 para 0, ele sofreu o processo da oxidação do mesmo jeito. Tudo bem? Bom, aí a gente viu quem oxidou e quem reduziu, sem problema nenhum.
fez o cálculo do NOx e a gente estudou um pouquinho a respeito de balanceamento de óxido-redução, né? A gente tem uma equação química, se a gente tiver que balancear essa equação, a primeira coisa que a gente vai fazer é o método de tentativa e erro, que é o método mais tradicional, é o método mais comum, sem problema algum, tá? A gente faz pelo método de tentativa e erro, mas e se não conseguir balancear por tentativa e erro? Aí, quando você não conseguir balancear por tentativa e erro, e estiver fazendo tudo certinho, a gente pode tentar ir no método de óxido-redução. O método de óxido-redução, ele só vai mostrar para a gente por onde começar e qual o valor que você deve utilizar no coeficiente estequiométrico. Depois que ele te mostrar isso, você vai para o método de tentativa e erro terminar o balanceamento. Mas ele te mostra, em equações muito grandes, por exemplo, por onde começar e qual coeficiente estequiométrico empregar para que o balanceamento dê certo. Essa é a situação. Bom, eu vou fazer essa daqui, daria para resolver por tentativa e erro, mas eu vou fazer por óxido-redução para a gente relembrar a sequência das regras. Primeira regra, calcule o NOx de todo mundo. Segunda regra, veja a quantidade de elétrons que está envolvida na redução e na oxidação. 4 elétrons na redução, 2 elétrons na oxidação. Próxima regra, multiplique a quantidade de elétrons pela maior atomicidade. Tá, você vai multiplicar. Aqui você só tem um carbono, e aqui você tem 6. Então, a atomicidade 6 é maior do que a atomicidade 1. Você vai pegar 4, vai multiplicar por 6, deu um valor igual a 24. Oxigênio. Sofreu oxidação. 2 elétrons. Multiplique pela maior atomicidade. A atomicidade aqui é 1. A atomicidade aqui é 2. Então, você vai pegar 2 elétrons e vai multiplicar pela atomicidade 2. E dá um valor igual a 4. Pronto, você tem 2 valores. Se der para simplificar esses 2 valores, você deve simplificar. Se não der, continua. Nesse caso, dá para simplificar por 4. 24 dividido por 4 dá 6 e 4 dividido por 4 dá 1. Pronto. Agora você deve fazer um passo onde você inverte os valores. O valor que está na redução, você vai trazer para frente da oxidação. E o valor que está na oxidação, você vai trazer para frente da redução. Essa inversão ela é necessária para que você faça um ajuste na quantidade de elétrons que estão sendo recebidas com a quantidade de elétrons que estão sendo perdida, doada. Tá? Então, por isso que tem essa inversão de valores. Não é só porque, pega e inverte o valor. Não, tem um porquê dessa inversão. Pronto. Agora você tem o 6 na frente da oxidação e o 1 na frente da redução para essa reação química aqui. O que você deve fazer agora? Colocar esse valor da redução na frente da onde você tem maior atomicidade de carbono. Aqui a atomicidade de carbono é 1. Aqui a atomicidade de carbono é 6. Então, você deve colocar o 1 aqui na frente da molécula da glicose. Pronto. Coloquei o 1 na frente da molécula da glicose. O 6 do oxigênio, você tem que colocar na frente da maior atomicidade. A atomicidade aqui é 1 e a atomicidade aqui é 2. Então, você deve colocar o 6 aqui. Professor, se eu estivesse usando esse menos 2 aqui, ia ser 2 e 2, você podia escolher onde você ia colocar. Você ia colocar o 6 aqui e o 6 aqui. Você vai ver que no final vai dar a mesma coisa. Mas, vamos lá. Como eu escolhi esse oxigênio, aqui a atomicidade é 1 e aqui a atomicidade é 2, eu vou colocar o 6 aqui. Pronto. Beleza? Bom, é isso que o balanceamento por óxido-redução me faz. Ele me mostra por onde começar. E depois eu vou cair no balanceamento por tentativa e erro. O método de balanceamento por tentativa e erro, eu falo para fazer da seguinte forma. Os elementos que aparecem, eu indico para fazer da seguinte forma. Os elementos que aparecem mais vezes, você deixa ele para balancear no final. Comece pelos elementos químicos que aparecem menos vezes. O carbono aparece 1, 2 vezes. O hidrogênio aparece 1, 2 vezes. O oxigênio aparece 1, 2, 3, 4 vezes. O último que eu vou balancear vai ser o oxigênio. Posso começar pelo carbono? Pode. Eu tenho só um carbono aqui nos reagentes e eu tenho 6 nos produtos. Para eu poder acertar, eu devo alterar o coeficiente estequiométrico aqui e mudá-lo para 6. Pronto. Acertei o carbono. O próximo vai ser o hidrogênio. Eu tenho 2 hidrogênios aqui
nos reagentes, 12 hidrogênios aqui nos produtos. Então, para acertar, eu devo pegar e colocar o 6 aqui, né? Então, 6 vezes 2, 12. Já está certo o hidrogênio. Vamos lá no oxigênio. 6 vezes 2 daqui dá 12, com mais 6 daqui dá 18. Eu tenho 18 oxigênios nos reagentes. Nos produtos, 1 vezes 6 dá 6, com mais 12 daqui dá 18. Então, eu tenho 18 oxigênios nos reagentes e 18 oxigênios nos produtos. A minha equação química já está balanceada. Bom, presta atenção, né? Na lista de exercício, tinha o caso do peróxido, indo para oxigênio, de menos 1 para 0. Mas na equação química também tinham outras moléculas que apresentavam um oxigênio com NOx igual a menos 2. Por que eu peguei de menos 1 para 0 e não peguei de menos 2 para 0? O H2O2, a água oxigenada, ele é um composto extremamente oxidante, né? O NOx normal do oxigênio é menos 2. Menos 1 não é um NOx comum para o oxigênio, tá? Então, quando ele está na espécie de peróxido de hidrogênio no caso, é ele que vai sofrer o processo de oxidação, tá? Ele é uma espécie extremamente oxidante. Então, é por isso que nos exercícios que aparecem o peróxido de hidrogênio, você considera o oxigênio do menos 1 para 0 e não o oxigênio do menos 2 para 0, como a gente tinha em alguns que estavam na lista passada. Então, fica esperto. Se tiver peróxido, quem vai sofrer oxidação vai ser o peróxido de hidrogênio, porque ele é extremamente oxidante. Beleza? Bom, vamos lá. Vamos continuar. O balanceamento foi aí, até aí, né? Mas a gente tem algumas reações de óxido-redução que são espontâneas, enquanto outras reações não são espontâneas. Eu posso dar um exemplo para vocês do celular, né? Quando o seu celular está carregado, você está sendo gerada energia ali de maneira espontânea. Você fica o tempo que ele está funcionando e, através de energia química, é gerada energia elétrica de maneira espontânea, né? Mas, quando acaba a bateria, o que você tem que fazer? Você tem que colocar na tomada para recarregar. O processo de recarregar não é espontâneo, né? Não acontece espontaneamente seu celular criar a bateria de novo, né? Você precisa de uma carga externa, de uma fonte externa de energia, para fazer uma reação que não era espontânea poder acontecer novamente, né? Então, você fornece energia elétrica e transforma em energia química. Processos espontâneos ocorrem de forma natural. Já os não espontâneos, a gente precisa de energia externa para poder fazer ele acontecer, tá? Um outro exemplo, esse aqui a gente poderia fazer no laboratório, né? É simples de fazer. Eu pego um becker, dentro do becker eu coloco uma solução contendo sulfato de cobre. Sulfato de cobre é um sal de cobre, ele é azul, tá? Diluo essa solução, dissolvo esse sal na água, vai ficar uma solução azulada, contendo íons cobre mais 2, tá? Porque sulfato de cobre é CuSO4, então o sulfato tem carga menos 2, o cobre tem carga mais 2, então o íon que vai estar dentro dessa solução é cobre mais 2 e SO4 menos 2. E posso colocar uma plaquinha de zinco dentro dessa solução. Se eu deixar um tempo, né, eu vou observar uma formação de uma película laranja sobre a placa de zinco. O que é essa película laranja? Né? É a deposição de íons cobre na placa de zinco. Eu não fiz nada, eu só coloquei a placa de zinco dentro da solução de cobre. Ocorreu espontaneamente. É uma reação de óxido-redução espontânea. E se eu fizer o processo contrário? Eu colocar uma solução de íons sulfato de zinco, tá? Então eu vou ter íon zinco mais 2 na solução e sulfato menos 2 aqui nessa solução e colocar uma plaquinha de cobre dentro dessa solução. Eu posso esperar o tempo que eu quiser, dias, semanas, meses, anos, que ao voltar aqui, a plaquinha de cobre vai estar na mesma cor e a solução de zinco também vai estar do mesmo jeito. Estará do mesmo jeito, né? Por quê?
A reação de deposição de zinco na placa de cobre é um processo que não ocorre espontaneamente. Ao contrário da deposição de cobre sobre a placa de zinco, que é um processo espontâneo. Então, aqui a gente tem dois exemplos de um processo espontâneo na esquerda e de um processo não espontâneo na direita. A principal diferença é que nas reações espontâneas, o potencial da reação global, a DDP, a variação de potencial, vai ser sempre positivo. E nas reações não espontâneas, a variação de potencial, a DDP, que significa diferença de potencial, vai ser sempre negativo, né? Então, reações espontâneas ocorrem naturalmente, potencial padrão da reação global é maior do que zero, e reações não espontâneas não ocorrem naturalmente, e a diferença de potencial vai ser negativa. Mas como assim? Como que eu sei qual que vai ser a diferença de potencial? A gente vai comparar o potencial de oxidação com o potencial de redução e vai calcular o potencial global, que a gente chama da nossa reação. E com esse potencial global, o valor desse potencial global, se for maior do que zero, é porque é espontâneo. Se for menor do que zero, é porque não é espontâneo. Mas como que foi feito esses valores? Como que eles foram calculados? Bom, adotaram como padrão o eletrodo de hidrogênio, tá? Montaram um eletrodo de hidrogênio na pressão de 1 atm, dentro de uma solução contendo íons H+, na concentração de 1 mol por litro, na temperatura de 25 graus Celsius, né? E aí falaram, esse aqui vai ser o padrão. O valor do potencial dessa semi-reação vai ser zero. E todas as demais, a gente vai calcular comparando a esse eletrodo padrão. Então, vamos pegar a reação de redução, por exemplo, do hidrogênio. O hidrogênio ele vai de H+ para H2, de +1 para 0, né? Aqui é um íon, carga +1, aqui a substância simples, NOx igual a 0, de +1 para 0 é redução. Então, essa é uma semi-reação de redução. Essa semi-reação aqui, ela foi convencionalmente adotada com valor igual a 0. Todos os demais potenciais foram calculados comparando com essa semi-reação aqui. E se eu pegar essa semi-reação e inverter ela? Os reagentes eu passar para os produtos, eu passar para os reagentes, e os reagentes eu passar para produto. Aqui ela está invertida. O hidrogênio, que era produto, eu trouxe para hidrogênio reagente, formando 2 íons H+, e os 2 elétrons. Se eu inverto, agora está indo de 0 para +1. Então, agora não vai mais ser a semi-reação de redução. Porque de 0 para +1 não está reduzindo, está oxidando. O NOx está aumentando. Então, quando eu inverto uma semi-reação de redução, ela vira o que a gente chama de semi-reação de oxidação. O oxigênio, o potencial era 0. Então, independente de eu inverter, né, também vai continuar sendo 0. Mas se fosse um determinado metal, que a semi de redução dele fosse +2, se eu invertir, a semi-reação de oxidação também vai ter que inverter o sinal. Se era +2, vai para -2. A gente já vai conversar isso daqui a pouco. Esses valores, a gente tem tabelas gigantes calculadas com esses valores. A gente não tem que decorar os valores. É o único que a gente vai saber é de hidrogênio mesmo, né? Porque o hidrogênio é o padrão, o dele é 0. As demais, tem livro de físico-química que tem várias páginas com semi-reações calculadas. Com valor, se tiver lá de semi de reação, se você inverter ela, vai ser semi de oxidação. Então, pode ser apresentado como valor de redução ou pode ser apresentado como valor de oxidação. Né? Só você inverter que você tem o processo contrário. Inverte o sinal. E inverte a semi-reação. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos que foram calculados em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Eu trouxe o exemplo do flúor, do cobre +2 e do zinco +2. Primeira coisa, vamos ver. Tratam-se de semi-reações de redução ou tratam-se de semi-reações de oxidação? Vamos observar. O flúor, substância simples, tem NOx igual a 0. Aqui está indo para flúor menos. Então,
NOx igual a menos 1. Bom, então, de 0 para menos 1, está sofrendo o que a gente chama de redução, né? Então, a gente tem aqui esse potencial, a gente chama de potencial de redução padrão, esse símbolo aqui significa que é padrão, do flúor, mais 2,87, é um potencial alto, positivo. E de cobre mais 2 para cobre 0, mais 2 para 0, também é redução, né? Cobre mais 2 para cobre 0 apresenta um potencial de mais 0,34 volts. Se eu for comparar flúor com cobre mais 2, quem tem mais vontade de sofrer redução? O valor da redução do flúor não é maior que o valor da redução do cobre? Então, o flúor apresenta uma vontade maior de sofrer redução se comparada ao cobre. E o zinco? Mais 2. Zinco mais 2 elétrons indo para zinco. Tá? O zinco mais 2 não tem vontade de sofrer redução. O potencial dele, calculado em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, é igual a menos 0,76 volts. Ou seja, o zinco mais 2, ele não quer sofrer redução. Ele prefere sofrer oxidação. Se eu colocar cobre e zinco, né, o cobre irá sofrer redução e o zinco vai sofrer oxidação. Se o zinco for sofrer oxidação, eu teria que inverter essa reação química e inverter esse potencial. A gente já vai fazer vários exemplos na sequência de situações parecidas com isso que eu estou comentando com vocês, tá? Bom, então vamos lá, né? Mas e se o zinco estivesse na presença de um outro metal que o potencial padrão de redução fosse igual a menos 2 volts? Ambos não querem, menos 0,76 e menos 2 volts. Mas se um tiver que sofrer a redução, o que tiver maior valor vai sofrer a redução. Menos 0,76 volts é maior do que menos 2 volts. Então, o zinco sofreria redução e o outro metal com potencial de redução igual a menos 2 iria sofrer o que a gente chama de oxidação. Tá? Isso a gente está falando para processos espontâneos. Lembrando, não é esse potencial que tem que ser positivo ou negativo para a gente classificar a reação como espontânea ou não espontânea. Tá? Esse potencial é apenas o potencial da semi-reação. Quando a gente soma o potencial da semi-reação de redução com o potencial da semi-reação de oxidação, aí sim a gente tem o potencial da reação global, e esse valor da potencial da reação global, se for maior do que zero, indica que o processo é espontâneo. Se for menor do que zero, indica que o processo não é espontâneo. Tá? Então, devagarzinho a gente vai elucidar cada uma dessas situações. Bom, eu vou pegar essa reação do flúor aqui, ó, e vou apresentar para vocês. Flúor indo para flúor menos. De 0 está indo para menos 1. Então, a gente tem uma reação clássica de redução. A gente tem aqui uma semi-reação de redução. Por que eu falo semi-reação de redução? Porque se tem redução, alguém vai ter que estar oxidando. Então, é por isso que é semi, é só metade da reação química. Se eu pegar lá naquelas tabelas que eu falei para você, o valor do potencial de redução dessa reação aqui é igual a mais 2,87 volts. E se eu inverter essa reação? Se eu inverter, o produto daqui vai virar reagente. Então, 2F- vai ser reagente aqui. 2F- formando, né? Agora o reagente vai virar produto, formando F2 mais 2 elétrons. Quando eu faço a inversão da reação, olha lá, o produto virou reagente e o reagente virou produto. Era uma reação de redução. Ao inverter, está indo de menos 1 para 0, o NOx está aumentando. Então, agora não é mais uma redução. Agora é o que a gente chama de oxidação. O valor do potencial de oxidação é igual ao valor do potencial de redução, exceto no sinal. O sinal é invertido. Tá? Então, se o potencial de redução for 2,87, o potencial de oxidação vai ser menos 2,87. Então, se a gente tem uma tabela de redução e eu quiser saber qual que é o valor de oxidação, basta eu só pegar a minha semi-reação e inverter o sinal. Beleza? Bom, repare que na redução,
a gente representa os elétrons antes da seta. Tá? E na reação de oxidação, a gente representa os elétrons depois da seta. Então, quem perde elétrons perde depois da seta, e quem recebe elétrons na nossa representação recebe antes da seta, tá? Porque eu tenho uma espécie, ela recebe o elétron e se transforma em outra. Eu tenho a minha espécie e para se transformar na outra, ela tem que perder os elétrons, beleza? Então é por isso que é adotado dessa forma a representação. Na redução eu coloco os elétrons antes e na oxidação eu coloco os elétrons depois. Bom, vamos lá. Tá falando tanto da tabela, né? Tem tabelas tanto de redução quanto de oxidação. Eu vou apresentar para vocês uma tabela aqui, ó. Essa é uma tabela pequenininha. Tem tabela gigante, enorme. Aí então a maioria do que a gente usa, sei lá, com maior frequência, né? Se vocês repararem aí, olha lá o de hidrogênio. O hidrogênio está destacado em negrito. Ele é o padrão, né? O valor dele é 0. Todos os outros valores foram calculados montando uma semicélula ao lado, acoplada com a célula eletrolítica do hidrogênio, e foi visto qual que era a variação do potencial. Isso pode ser feito com voltímetro, por exemplo, né? E aí foi feita várias tabelas aí. A gente tem vários valores tabelados. Se a gente pegar, vamos ver, essa tabela é, primeira coisa, ela é uma tabela de redução ou é uma tabela de oxidação? Pronto, eu posso ver aqui, ó. Vamos pegar esse último aqui, zinco mais 2 elétrons indo para zinco. O que está acontecendo aqui? Está indo de mais 2 para 0, então está reduzindo. Então esses valores aqui são valor de potencial padrão de semi-reações de redução. E se eu quisesse dar oxidação? Zinco mais 2 elétrons indo zinco. Se eu quero oxidação, eu tenho que inverter. Vai ser zinco indo para zinco mais 2 elétrons. Ao inverter, eu tenho que inverter o sinal também. Aí vai ser igual a mais 0,763 volts. Então, as tabelas podem ser apresentadas na forma de redução, como também podem ser apresentadas na forma de oxidação. A diferença vai ser o sinal, né? Se essa é positivo para redução, para oxidação, ela seria negativo, menos 1,359. E essa reação seria invertida. Aqui está na forma de redução. Se eu inverter, 2Cl menos dando Cl2 mais 2 elétrons, estará na forma de oxidação. Existem diversas tabelas, né? Bom, agora eu vou fazer, essa atividade ela estava montada já, mas eu vou desenvolver com vocês agora para a gente fazer o passo a passo. Isso aqui foi o que aconteceu no experimento que eu conversei com vocês, né? Eu coloquei a plaquinha de zinco sólida dentro da solução contendo íons cobre mais 2 e depois eu observei que aconteceu o quê? Na plaquinha de zinco houve formação laranja, né? Que correspondia ao cobre metálico que estava se depositando na plaquinha de zinco. Então o cobre mais 2 foi para cobre 0. E eu observei também que o zinco, ele passou de zinco 0 para zinco mais 2. O cobre sofreu, quando ele vai de mais 2 para 0, está reduzindo. E o zinco, quando está indo de 0 para mais 2, ele está oxidando. Vamos lá que a gente vai calcular esse potencial e a gente vai ver se era uma reação espontânea ou não espontânea. Bom, inserir. Eu vou fazer assim porque eu acho que fica melhor para vocês observarem enquanto eu vou fazendo a explicação. Já estava montado esse slide, mas eu preferi dessa forma que fica melhor. Bom, está acontecendo redução. Não, vamos lá. O que está acontecendo com o cobre? O cobre está indo de cobre mais 2 para cobre 0. Se o cobre está indo de cobre mais 2 para cobre 0, o que está acontecendo com o cobre? Se ele está indo de mais 2 para 0, ele está sofrendo o processo de
redução. Eu vou até colocar numa cor aqui que lembra um pouquinho a cor de cobre. Pronto. Isso eu observei, essa informação eu tenho dessa reação química aqui. Eu tenho outra informação nessa reação química aí. Né? A outra informação que eu tenho dessa reação química é a seguinte. Eu tenho a cinza. Eu tenho zinco, né? Zinco nos reagentes. E o que está acontecendo com o zinco? O zinco está formando íons zinco mais 2. De 0 para mais 2, o NOx está aumentando. Então, o zinco está sofrendo, se o NOx aumenta, ele está sofrendo o processo de oxidação. Né? Então, o zinco é o agente redutor, o cobre é o agente oxidante. O zinco perde 2 elétrons. Porre, né? Quem perde oxida. E o cobre, ele recebe 2 elétrons. Porque está indo de mais 2 para 0, está reduzindo, recebe elétrons. Beleza? Bom, vamos continuar o nosso raciocínio aqui. Eu vou, então, escrever para vocês a semi-reação. Por que semi? Porque é metade de redução. Porque tem alguém reduzindo e tem alguém oxidando. A semi-reação de redução é o seguinte. Cobre mais 2 se transformando em cobre 0. Está recebendo elétrons, então quando recebe elétrons, os elétrons devem ser colocados antes da seta. De 2 para 0, está recebendo um total de 2 elétrons. Vou colocar semi de redução, tá? Semi-reação de redução, só para economizar espaço aqui. Para adiantar, eu vou falar o seguinte. Esse valor aqui, ele está na nossa tabela? A gente tem calculado? Tem. Olha só aqui, ó. Cobre mais 2 elétrons indo para cobre, potencial padrão 0,337. Potencial dessa daqui, dessa redução, padrão, tá? É mais 0,337 volts. Tá lá na tabela esse valor. Não estou inventando nada. Beleza. Bom, vamos lá pensar no caso do zinco. Né? A gente viu que o zinco está indo para zinco mais 2, ele está sofrendo oxidação, portanto, ele perde 2 elétrons. Agora, pensando no zinco, a gente vai escrever a semi, se ele está indo de 0 para mais 2, a semi-reação de oxidação. Vamos lá. Semi-reação de oxidação. Zinco está se oxidando, formando zinco mais 2. De 0 para mais 2 são 2 elétrons e eu devo representar depois da seta, porque é perda de elétrons. Pronto. Eu tenho esse valor, esse potencial. Se eu pegar essa tabela aqui, essa tabela está na forma de redução. Olha o zinco aqui, ó, está indo de zinco mais 2 para zinco 0. A minha reação não é o contrário dessa? Então, para eu saber qual que é o valor desse potencial, basta eu inverter esse valor aqui, ó. Potencial padrão vai ser igual a
mais 0,763. Né? Eu só peguei esse valor e inverti, porque aqui estava de redução, eu quero de oxidação. Agora eu poderia escrever minha reação global, que eu tenho a semi de redução e eu tenho a semi de oxidação. Se eu quiser escrever a minha reação global, que já está escrita aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que eu escreveria. Quem que eu tenho? Ó, repare, eu tenho 2 elétrons antes da seta e 2 elétrons depois da seta. Então, as quantidades de elétrons estão iguais, as perdidas e as recebidas. Então, eu posso cancelar as quantidades de elétrons. Tenho 2 antes da seta e 2 depois da seta. Se não tivesse igual, se fosse 1 aqui e 2 embaixo, eu ia ter que deixar igual essas quantidades de elétrons. Eu ia ter que, por exemplo, pegar essa primeira equação e multiplicar os coeficientes estequiométricos por 2. Daqui a pouco a gente vai ver um caso assim, tá? Mas esse é o primeiro caso, então 2 elétrons aqui, 2 elétrons aqui. Eu posso escrever o que a gente chama de reação global, a quantidade de elétrons está iguais. O que eu tenho antes da seta? Eu tenho cobre mais 2, reagindo com zinco metálico, formando o que sobrou. Os 2 elétrons não vai, porque tem 2 aqui e 2 aqui, eu corto um com o outro. E o que sobrou depois da seta? Cobre metálico. Ah, precisa colocar o cobre zero? Não, né? Esse zero aqui significa que é o cobre metálico. Mais o íon zinco mais 2 que sobra depois da seta. Essa é o que a gente chama de reação global. Tem a semi-reação de redução, tem a semi-reação de oxidação. Ao associar as duas, deixando iguais as quantidades de elétrons recebidas e perdidas, a gente pode escrever o que a gente chama de reação global. E para eu calcular a diferença de potencial, ou a DDP, para ver se a reação é espontânea ou não, é agora, nesse valor aqui que tem que dar positivo ou negativo. Eu vou até colocar um word art aqui para vocês verem. Basta eu somar o potencial de redução com o potencial de oxidação que eu vou ter o potencial da reação global. Inserir a variação de potencial padrão da minha reação global. Por que eu falo padrão? Porque se eu mudar a temperatura, se eu mudar as concentrações das espécies dentro das cubas eletrolíticas, vai mudar esse valor. Mas se eu fizer nas condições padrões, vai ser igual. É igual a soma do potencial de redução mais a soma do potencial padrão de oxidação. Então, nesse nosso experimento aí, a variação do potencial vai ser igual a mais 0,337. Opa, põe igual aqui. Mais 0,763. Estou só somando um com o outro. Que vai dar esse valor aqui, ó. Não é um valor positivo? Depois que eu somei ambas? Se der um valor positivo, significa que a minha reação ela é uma reação espontânea. Se desse um valor negativo depois que eu fiz essa combinação, seria uma reação não espontânea. Né? Se eu pegar a reação contrária aqui, ó,
cobre metálico mais zinco mais 2, dando cobre mais 2 mais zinco metálico. Que seria o outro caso, né? Colocar a plaquinha de cobre dentro da solução de zinco. O potencial ia ser negativo. E se o potencial fosse negativo, mostraria que a minha reação não é espontânea. Essa daqui é essa citação aqui, ó. Né? A plaquinha de zinco dentro da solução de cobre. Passou um tempo, eu observei deposição de cobre na plaquinha de zinco, ou seja, formação de cobre zero. Né? O potencial, 1,110 volts. Positivo da reação global. Então, trata-se de uma reação espontânea. E se eu fizesse o processo contrário? Cobre, 0, mais zinco, mais 2. Ou seja, se eu colocasse a plaquinha de cobre dentro da solução de zinco. Esperando que acontecesse isso daqui, ó. A gente vai ver se vai ser espontâneo ou não. Esperando que houvesse formação de cobre mais 2 e deposição de zinco na plaquinha de cobre. Será que isso daqui ia acontecer? Né? A gente viu que quando a gente coloca a placa de zinco dentro da solução de cobre, espontaneamente, a depósito de cobre tem na placa de zinco. E se eu colocasse a placa de cobre dentro da solução contendo zinco? A gente já viu aqui o quê? Que essa reação aqui, ó, ela não vai acontecer. Não muda nada, não acontece espontaneamente essa reação. Por que não acontece espontaneamente essa reação? Vamos lá. O cobre está indo para cobre mais 2. Vamos ver, vamos no passo a passo lá. Se o cobre está indo para cobre mais 2, o cobre está sofrendo a oxidação. Cobre indo para cobre mais 2. Então, oxidação é porque perde 2 elétrons. E a gente vai ver o que está acontecendo aí. O zinco mais 2 está indo para zinco 0. Então, a redução seria o zinco mais 2 indo para zinco 0. É um processo onde receberia 2 elétrons. Pronto. Vamos escrever a semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação. Seria cobre formando cobre mais 2. Como é a perda de elétrons, a gente representa os elétrons depois. E vamos ver qual que é o valor do potencial para essa reação aqui. Lembrando que agora é o potencial de oxidação, né? E a nossa tabela? Essa tabela aqui que eu apresentei para vocês. Nessa tabela está o potencial de redução. Olha lá. Aqui está a redução do cobre mais 2 para cobre 0. A minha reação é a oxidação de cobre 0 para cobre mais 2.
Então, eu tenho que pegar esse valor e tenho que inverter. Era mais 0,337 menos 0,337 volts. Beleza. Vamos pensar na redução, então. Colocar a redução de outra cor. Para não confundir. Bom, na redução, de acordo com a reação, o zinco mais 2 está reduzindo para zinco 0. Então, vamos escrever a semi-reação de redução. O zinco mais 2... De zinco mais 2 para zinco 0 é porque ele recebe um total de 2 elétrons. Pronto. Eu tenho esse valor tabelado? Se eu procurar na tabela, eu tenho. Olha lá. Zinco mais 2 elétrons dando zinco. Esse é um potencial de redução igual a menos 0,763. Pronto. Posso escrever minha reação global? Posso. A quantidade de elétrons está iguais na oxidação e na redução? Está igual. Posso cancelar um com o outro, a minha reação global vai ser exatamente essa daqui, ó. Né? Tá aí minha reação global. Como que eu calculo o potencial? O potencial a variação de potencial é a soma... Cadê? Não veio. A soma do potencial de redução mais a soma do potencial de oxidação. É assim que eu calculo o potencial. Só que agora, o potencial de redução está quanto? Menos 0,763 mais... Quanto que está o potencial de oxidação? Menos 0,337. Positivo com negativo fica negativo. A variação de potencial dessa situação que eu falei para vocês vai ser igual a menos 0,110 volts. Se a variação de potencial é menor do que zero, indica que não é um processo que ocorre espontaneamente. Então, não vai acontecer naturalmente a deposição de zinco sobre a placa de cobre. Se eu quiser fazer a deposição de zinco na placa de cobre, eu tenho que fornecer alguma energia externa para fazer essa deposição. Não é um processo que ocorre espontaneamente. Tá? Então, aí está a diferença. Essa reação química aqui ocorre espontaneamente, porque se eu calcular o potencial padrão dessa reação, dá um valor positivo. Já essa outra reação química aqui, ela não ocorre, porque ao calcular o potencial da reação global, ele dá negativo. E se o potencial é negativo, a reação não ocorre espontaneamente. Beleza? Tudo tranquilo? Bom, a gente tem tabelas aí enormes, né? Como eu falei para vocês, eu tenho aqui uma outra tabela. Se eu pegar aqui, ó, estanho mais 2 indo para estanho. Então, é de mais 2 para 0. Essa tabela aqui, ela também é de redução. Tá? Toda de redução. Se eu quiser os valores de oxidação, eu tenho que pegar esses valores e inverter. Beleza? Consigo aí encontrar os valores que eu quiser. Já tem um monte de tabela com muitas semi-reações, né?
Alguns livros trazem na forma de redução, alguns livros trazem na forma de oxidação. Isso é de acordo com o que o autor prefere, né? Bom, vamos lá. Descreva a reação entre prata mais indo para prata e sódio indo para sódio mais. Então, quem que está sofrendo a redução? Primeira pergunta. Ah, prata mais para prata zero. De mais 1 para 0, essa espécie aqui está sofrendo a redução. Quem está sofrendo a oxidação? Sódio indo para sódio mais. De 0 para mais 1, o sódio está sofrendo a oxidação. Vamos lá. Vamos descrever a reação de redução. Semi-reação de redução. A semi-reação de redução é prata mais indo para prata, de mais 1 para 0 é apenas um elétron, e como a redução está recebendo elétrons, eu represento antes da seta. Está aqui a semi-reação de redução. Vamos escrever a semi-reação de oxidação. O sódio está indo para sódio mais. O sódio está indo para sódio mais. De 0 para mais 1, um elétron. Como é oxidação, eu devo representar depois da seta. Esses valores estão tabelados. Eu posso pegar lá na minha tabela. Se eu pegar na minha tabela aqui, ó, prata mais indo para prata. Redução. Vamos procurar aqui a prata. Imagine quando for um livro gigante com um monte de reação, né? Por isso que eu trouxe aquela outra. Ó, toma cuidado. Aqui é prata 2 indo para prata mais. Então não é essa, tá? É prata mais indo para prata zero a nossa reação. Olha aqui. Prata mais um elétron indo para prata zero. Potencial mais 0,80 volts. E a outra é sódio, né? Sódio indo para sódio mais. É o inverso do que está aqui, né? Que aqui está sódio mais indo para sódio, é o inverso dessa. Aqui é redução, a gente quer oxidação. Sódio indo para sódio mais, eu tenho que pegar esse valor e inverter, mais 2,71 volts. Pronto. Está aqui. A reação global, cortei a quantidade dos elétrons. Os potenciais de redução, mais 0,80, eu consultei lá na tabela. O potencial de oxidação, na tabela estava de redução, então eu inverti o sinal. Posso pegar e calcular a variação de potencial, que é a soma do potencial de redução com o potencial de oxidação. A DDP, diferença de potencial, variação de potencial. Vai ser mais 0,80 com mais 2,71, então vai dar um potencial de mais 3,51 volts, potencial positivo, reação espontânea. Essa reação, prata mais sódio, formando prata mais sódio mais, é uma reação que acontece espontaneamente. Vamos lá. Descreva a reação entre ferro mais 3 indo para ferro mais 2 e estanho mais 2 indo para estanho mais 4. Tá? Eu só pedi para descrever a reação. Aqui eu também, se eu parasse aqui, já tinha acabado certo, né? Se eu pedisse calcule o potencial, aí você ia ter que ter feito essa parte. Eu poderia falar assim, diga se a reação a seguir ocorre espontaneamente. E eu dar essa reação para vocês. Como que você saber se acontece espontaneamente ou não? Ia fazer esse passo a passo, calcular o potencial. Pronto. Potencial positivo, reação ocorre espontaneamente. Potencial negativo, reação não ocorre espontaneamente. Tá? Então, tem várias formas de abordar isso daí numa questão. Vamos lá. O ferro está indo de ferro mais 3 para ferro mais 2. O ferro está sofrendo redução. Um elétron envolvido. O estanho está indo de estanho mais 2 para estanho mais 4. O NOx está aumentando. Portanto, o estanho está sofrendo a oxidação. Né? E aí, de mais 2 para mais 4, o NOx está aumentando, está sofrendo oxidação. Vamos lá, escrever a semi de redução e a semi de oxidação. Aqui, de 2 para 4, a quantidade são 2 elétrons. E aqui a quantidade são apenas 1 elétron. Pronto, caso quando a quantidade de elétrons são diferentes. 1 aqui, 2 aqui. Semi de redução, ferro mais 3, redução coloca antes, mais 1 elétron indo para ferro mais 2. Semi-reação de oxidação, estanho mais 2, dando estanho mais 4, mais 2 elétrons. Então, aqui,
como é a oxidação, eu represento depois a quantidade de elétrons que foram perdidos. A quantidade de elétrons está diferentes, não pode sobrar elétron. Aqui está recebendo um elétron, aqui está perdendo 2. Eu tenho que deixar igual, os elétrons não podem, né, sobrar na história. Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar a primeira expressão e multiplicar por 2. Multiplicar os coeficientes estequiométricos. Eu não vou multiplicar a carga, nem o potencial. Só o coeficiente estequiométrico. Então, a primeira eu multiplico por 2 e a segunda eu mantenho igual. Ficaria assim, ó. 2 ferro mais 3, mais 2 elétrons, formando 2 ferro mais 2. E a do estanho mantém a mesma coisa. Agora a quantidade de elétrons está igual, eu posso cortar a quantidade de elétrons e escrever a minha equação global. Tá? Mas antes eu vou pegar os valores dos potenciais. Ah, não. Antes eu escrevi a reação mesmo. Olha lá. Cortei os elétrons e escrevi a equação global. Sobrou antes da seta 2 ferro mais 3, mais estanho mais 2, e depois da seta sobrou 2 ferro mais 2, mais estanho mais 4. Beleza, excelente. Vamos ver se essa reação é espontânea ou não. Eu não pedi, mas se eu pedisse, vamos lá. Esse valor aqui é o valor de redução. Na minha tabela eu tenho o valor de redução. Não tem que multiplicar por 2, porque eu multipliquei por 2 aqui. Mantém o mesmo valor. Olha lá. Ferro 3 indo para ferro 2. Toma cuidado, porque tem ferro 2 indo para ferro 0, ferro 3. Mas você tem que pegar ferro 3 indo para ferro 2. Procura. Ferro 3. Ferro 3 indo para ferro 2. Ó, já está na redução. Mais 0,77. Aí eu tenho estanho 2 indo para estanho 4. Minha tabela é de redução. Então vai ser estanho 4 indo para estanho 2. Procurar estanho aqui. Aqui. Estanho 4 indo para estanho 2. Mais 0,15. Mas como é o processo contrário, eu tenho que inverter o sinal. Então tá lá. A prata eu mantive, mais 0,771. E o estanho eu inverti. Era mais 0,015. Eu inverti para menos 0,15. Multipliquei por 2, não multipliquei o potencial por 2. Pronto. Ah, professor, potencial negativo significa que a reação é não espontânea. Não, não é aqui que você vai ver se a reação é espontânea ou não. É quando você somar os dois potenciais, o potencial da semi-reação de redução com o potencial da semi-reação de oxidação. Ao somar os dois potenciais, se der um valor maior do que zero, reação espontânea. Se der um valor menor do que zero, reação não espontânea. A sominha aqui, ó, pronto. Mais 0,771 volts, com mais menos 0,15. Então, você vai fazer uma subtraçãozinha aqui, porque mais com menos dá menos. Potencial mais 0,621 volts. Portanto, potencial positivo, reação que ocorre espontaneamente. Beleza? E as pilhas eletroquímicas? As pilhas eletroquímicas nada mais são do que reações de óxido-redução que ocorrem espontaneamente, que converte energia química em energia elétrica. E essa DDP é que faz o seu controle funcionar, é que faz o seu rádio ficar ligado, né? Entre outras situações. O seu mouse, se for um mouse óptico, também funcionar, né? Então, são essas situações que transformam energia química em energia elétrica de maneira espontânea, né? Então, apresenta um potencial o quê? Maior do que zero. Se a gente pegar várias pilhas e ligarem elas em séries, aí é o que a gente denomina de bateria. Bateria nada mais é do que várias pilhas ligadas em série. Então, a bateria do seu celular é um conjunto de pilhas ligado em série, né? A gente vê que na pilha a gente tem um simbolinho de positivo, um simbolinho de negativo, né? Polo positivo e polo negativo na pilha. Nas pilhas, a gente chama de polo positivo cátodo e polo negativo ânodo. Beleza? A gente já vai conversar a respeito disso daí no próximo slide. A primeira pilha, quem propôs ela foi Daniel, em 1836, né? A gente poderia fazer uma série de experimentos simples e que a gente ia gerar energia de uma forma surpreendente.
Poderia pegar, por exemplo, uma batata, cortar a batata, ou nem cortar a batata. A gente pode colocar na batata uma moeda de 5 centavos, e do outro lado da batata a gente colocar um clips ou um prego galvanizado, beleza? E na moeda a gente pode enrolar um fiozinho de cobre saindo, e no prego ou no clips a gente pode enrolar um fiozinho de cobre saindo. Se a gente pegar esses dois fiozinhos e ligar num LED, o LED vai acender. Se a gente colocar numa calculadora, talvez a calculadora possa acender. Talvez não acenda, porque a voltagem, a diferença potencial vai ser baixa, não o suficiente para ligar a calculadora. Mas se você colocar várias batatas em série, você vai conseguir, por exemplo, aí você liga, sai o fiozinho do prego, encosta na moeda de cobre, aí outro de prego na outra moeda de cobre, assim sucessivamente, e aí você tem várias pilhas em série, você teria uma bateria, né, combinação de várias pilhas, e aí você teria energia suficiente, por exemplo, para ligar uma calculadora, né, aqueles motorzinho de carrinho, né? Então dá para fazer, no caso, quando você faz essa com a moeda de 5 centavos e com o prego, ou a moeda de 5 centavos e o clips, você está fazendo uma pilha de cobre e zinco. Você gera energia elétrica a partir de energia química. Também dá para fazer com latinha de alumínio, né? Aí o metal que vai estar sofrendo o processo de óxido de redução, o outro metal vai ser o alumínio ao invés, né? Aí sucessivamente. Mas a pilha de Daniel foi simplesinha. O que ele fez? Ele pegou 2 copinhos. Dentro de um copinho ele colocou solução de zinco e uma placa de zinco. Dentro do outro copinho ele colocou solução contendo sal de cobre e uma plaquinha de cobre. Então aqui na solução eu tinha íons zinco mais 2. Na outra solução eu tinha íons cobre mais 2. E uniu, colocou um voltímetro aqui, ou colocou uma lampadinha, né, e uniu as duas. E ele observou que a lâmpada acendeu. Então, estava Daniel fazendo a primeira pilha, lá em 1836. Né? Ele conseguiu gerar energia elétrica através de energia química de maneira espontânea. Né? Bom, depois, mais para frente, foram colocadas aqui pontes salinas. A gente já vai conversar a respeito da importância das pontes salinas, né? E vai falar para quem que é o cátodo e quem que é o ânodo nessa pilha, etc. e tal. Mas vamos primeiro para as definições. Quando a gente tem uma pilha, o polo positivo a gente vai chamar sempre de cátodo. E no polo positivo, ou seja, no cátodo, é onde vai acontecer o processo que a gente chama de redução. Tá? E o polo negativo da pilha a gente vai sempre chamar de ânodo ou anodo. Né? Ânodo, polo negativo, e ali é onde ocorre o processo da oxidação. Lembra, eu falei duas palavrinhas, eu falei uma palavrinha para vocês guardarem, que eu falei que era importante, guarda o porre. Né? Porque depois do porre vem o CRAL. Porre, perde elétrons, oxida, recebe elétrons, reduz. E o CRAL? O que significa o CRAL? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Aí pronto. Né? Você guardou o conteúdo com duas palavrinhas. Quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz, o cátodo reduz e o ânodo oxida. Lembrando, se trata-se de uma transformação espontânea, o potencial da reação global vai ter que ser maior do que zero. Se você fizer uma pilha e o potencial é menor do que zero, não é pilha. Porque pilha é processo espontâneo, o potencial é maior do que zero. Vamos ver a pilha de Daniel? Tá aqui. Essa é a pilha de Daniel. Tá? Opa. Vamos lá. Deixa eu dar um ESC aqui para não dar apresentação para ninguém. Aqui está a pilha de Daniel. Né? Eu tenho o polo positivo, que é o cátodo, que é o cobre. Aqui é o polo positivo.
Eu tenho o polo negativo, que é o ânodo, que é o zinco. Então, já sei. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. Ah, eu falei copinho, né? Ele pegou um copinho. É um becker, né? Só que a gente chama assim, cuba eletrolítica da esquerda e a cuba eletrolítica da direita. Aqui dentro a gente tem a solução eletrolítica contendo íons cobre e íon sulfato, que veio da dissociação do sal sulfato de cobre. E aqui a gente tem uma solução eletrolítica contendo íons zinco mais 2 e íons sulfato menos 2, que veio da dissociação do sal sulfato de zinco que foi adicionado na água aqui. Pronto. Aqui polo positivo, aqui polo negativo. Lembrando, cátodo polo positivo sofre CRAL. Cátodo sofre redução. Então, o cátodo vai sofrer a redução. Cobre mais 2 elétrons se reduzindo para cobre 0. Polo negativo, o ânodo. O ânodo sofre a oxidação. O que está acontecendo aqui? O zinco está oxidando, está indo de zinco 0 para zinco mais 2. Escrevi a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Se eu associar os valores das duas, calcular o potencial da reação global, eu vou ver. Né? Se for maior do que 0, significa, beleza, é uma pilha, reação espontânea. Se der menor do que 0, pronto, não é uma pilha, não é reação espontânea. Associando essas duas semi-reações, a quantidade de elétrons não está igual? 2 elétrons na oxidação e 2 elétrons na redução. 2 elétrons sendo recebidos e 2 elétrons sendo doados. Então, eu posso cancelar a quantidade de elétrons e minha reação global vai ficar, antes da seta, zinco sólido mais cobre mais 2, formando, depois da seta, zinco mais 2, mais cobre 0, cobre metálico. Zinco oxidando, cobre reduzindo. Quem reduz é o cátodo é o polo positivo. Quem oxida é o ânodo é o polo negativo. Bom, vamos ver o que está acontecendo agora aqui. Se o cátodo reduz e recebe elétrons, e o ânodo oxida e perde elétrons, então o sentido dos elétrons, aqui está perdendo e na esquerda está recebendo. Então o sentido dos elétrons está sendo do ânodo para o cátodo. Os elétrons estão passando aqui, ó, saindo da parte do zinco e migrando para a parte do cobre. Essa é a primeira coisa que a gente vê, o fluxo dos elétrons, do anodo para o cátodo. Sempre o fluxo do elétron na pilha vai ser do anodo para o cátodo, independente dos metais. Tá? O que mais que eu consigo observar aqui? Se a gente observar dentro de cada uma das cubas eletrolíticas, à medida que o tempo passa, a gente vai ver o seguinte. O cobre mais 2 não está indo para cobre 0? Olha o que vai acontecer aqui. Ó. Cobre mais 2 vai vir para cá e vai virar cobre 0. O que vai acontecer com o tamanho dessa plaquinha aqui? Não vai estar cobre se depositando aqui? Então, essa plaquinha ela vai ganhar massa. À medida que o tempo passa, a plaquinha de cobre aumenta de tamanho. Começa a diminuir a concentração de íons cobre mais 2 na solução e começa a ter um excesso de cargas negativas, porque começa a sobrar sulfato. É só 4 menos 2 aqui na solução, na cuba da esquerda. E o que acontece na cuba eletrolítica da direita? Na cuba eletrolítica da direita está acontecendo o seguinte. O zinco está virando zinco mais 2. Então, olha só, o zinco metálico está virando zinco mais 2. Então, o zinco metálico está formando zinco mais 2. Ó, a plaquinha de zinco está corroendo à medida que o tempo está passando. E o que está acontecendo nessa solução eletrolítica aqui? Não está vindo um monte de zinco mais 2 para cá? Então, aqui começa a ter um excesso de carga positiva e aqui começa a ter um excesso de cargas negativas. E aí, para fazer um equilíbrio dessas cargas, posteriormente, depois de Daniel, colocaram um acessório que é denominado de ponte salina. A função da ponte salina é manter o equilíbrio das cargas na pilha, fazendo com que ela dure mais tempo. Porque aqui ia ter um excesso de carga positiva na cuba do cobre, um excesso de carga negativa na cuba do cobre,
e um excesso de carga positiva aqui, então coloca-se uma ponte salina. Por que ponte salina? Porque ela pode ser construída com sais. O sal mais comum para a ponte salina é o cloreto de potássio, né? É KCl, K mais Cl menos. Aqui está sobrando um monte de carga negativa, sulfato. Então vem um monte de K mais para cá, à medida que o tempo vai passando. Aqui está sobrando um monte de íons Cn mais 2. Então, para compensar esse excesso de cargas positivas, vem Cl menos para esse lado aqui. A função da ponte salina é manter o equilíbrio das cargas. E se acabar corroendo toda essa plaquinha de zinco aqui? Na hora que corroer toda essa plaquinha de zinco, a pilha vai parar de funcionar. Ou se por um acaso acabar os íons cobre mais 2 dessa solução que se depositaram aqui, pronto, vai parar a reação, né? A reação ocorre enquanto eu tenho meus reagentes. Se cessar a quantidade de reagentes, a reação vai parar de acontecer. É isso que acontece quando acaba a pilha na sua casa. Né? Se é a bateria do seu celular, pronto, acabou, não tem mais. Aí você aplica energia, faz o processo não espontâneo acontecer, aí você volta a ter uma deposição de zinco aqui, cobre você faz voltar para a solução, se fosse o caso, né? E aí você, ao tirar da tomada, você poderia novamente gerar energia de maneira espontânea. Vamos lá? Vamos continuar? Pronto. Então, no anodo, a gente tem oxidação, polo negativo, zinco indo para zinco mais 2, 2 elétrons. No catodo, polo positivo, a gente tem a redução, cobre mais 2 elétrons indo para cobre. A quantidade de elétrons está exatamente igual, eu posso cancelar, e eu tenho a equação global da minha pilha. A gente já conversou a respeito disso. E para calcular o potencial? Semi-reação do anodo, semi-reação de oxidação. Zinco indo para zinco mais 2. Vamos lá? Opa, aqui eu tenho zinco mais 2 indo para zinco. E aqui, zinco indo para zinco mais 2. O que eu tenho que fazer com esse valor? Inverter. Para poder calcular o potencial da nossa pilha. E essa daqui? Eu tenho a redução do cobre. Cobre mais 2 indo para cobre. Né? Então, tá certinho, tá igual, cobre mais 2. Então, eu mantenho o sinal. Basta eu somar, né, o potencial de redução com o potencial de oxidação. Potencial é igual a mais 1,100 volts. Significa que a minha pilha tem um potencial maior do que zero, evidentemente, porque é pilha e é um processo espontâneo. Isso nas condições padrões, tá? Então, para ser a condição padrão, lembrando, essa solução aqui no começo tinha que estar 1 mol por litro, essa solução no começo tinha que ter 1 mol por litro, e a temperatura deveria ser 25 graus Celsius. Se eu mudar essas condições, esse potencial pode mudar também. Eu tenho uma outra forma de representar essa pilha, né? Eu escrevo a reação que está acontecendo no anodo. Essas duas barrinhas significam que eu tenho uma ponte salina e o processo que está acontecendo no catodo. Vamos lá, como assim, professor? Olha só, no anodo, o zinco não está indo para zinco mais 2? Zinco está indo para zinco mais 2. Essas duas barrinhas significam a presença da ponte salina, porque poderia ser, por exemplo, uma membrana semipermeável, né? E não, a gente não teria ponte salina, a membrana daria conta de manter o equilíbrio das cargas. E o que acontece no catodo? Cobre mais 2 indo para cobre. Essa é uma outra forma de representação. Né? Então, eu posso representar a reação global dessa forma, completinha, ou eu posso também representar de maneira simplificada, que também está correto. Pode ter um exercício lá, tipo, assinale a alternativa que corresponde a um processo espontâneo. Ele pode ter dado as reações globais, ou ele pode ter dado a representação dessa forma. Como que você vai saber qual vai ser do processo espontâneo? Você vai calcular o potencial de cada uma delas, a que der positiva, porque o processo é espontâneo. Lembrando, é o potencial global, não é o potencial da semi-reação de redução, nem o potencial da semi-reação de oxidação. Né? Bom, aqui eu tenho uma representação, esse slide dele já estava montado, mas eu optei novamente por fazer com vocês. Né? Eu quero representar essa pilha, quero representar esse sistema, eu quero calcular o potencial e ver se trata-se de um processo espontâneo ou não. Vamos lá.
eu tenho a tabela de potencial e eu vou fazer com vocês. Bom, eu sei que antes da... Aqui é oxidação, então aqui é o anodo. Vou colocar em vermelho o anodo. Aqui, de mais 1 para 0 é a redução, então eu sei que aqui é o cátodo. A representação, ela é simples. Ela sempre faz isso daqui, ó. Dessa forma, ela sempre vai mostrar para a gente anodo, ponte salina, cátodo. O que mais que eu posso tirar de informação aqui? Deixa eu dar uma aumentada nessa. Bom, eu também posso tirar de informação que o anodo é o polo negativo. Se a gente está falando de pilha, o anodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Né? Eu também sei. O que mais que eu sei aqui? Ó, eu sei que CRAL, o cátodo, ele recebe elétrons e o anodo, ele perde elétrons. Então, o sentido dos elétrons vai ser sempre do anodo para o cátodo. Se um está perdendo, o outro está recebendo, né? O que mais que eu posso saber aqui? Eu posso saber quem está reduzindo e quem está oxidando? Posso. Né? Basta eu olhar aqui, ó. De 0 para mais 2, o anodo sempre vai sofrer a oxidação. E o cátodo? O cátodo está indo de mais 1 para 0. O cátodo está diminuindo o NOx, está sofrendo a redução. Se eu quiser mais alguma coisa, eu posso fazer também, ó. Quem sofre oxidação, a gente chama de agente redutor. E quem sofre redução, a gente chama de agente oxidante. Todas essas informações eu posso ir levantando através da representação, seja ela assim, ou seja ela através de uma equação global. Ó, na equação global, opa, esse está oxidando, esse está reduzindo. Quem oxida, CRAL. Quem oxida é o anodo. Quem reduz é o cátodo. Cátodo é o polo positivo. Anodo é o polo negativo. Então dá para você ir construindo, né? Todo esse raciocínio, pensando em tudo o que está acontecendo. Então, poderia colocar lá, assinale a alternativa incorreta. A prata é o cátodo, tá certo? O cádmio é o polo negativo, tá certo? A prata está sofrendo redução, tá certo? O cádmio é o agente redutor, tá certo? A prata é o polo negativo. Opa, aí estava errado. Né? Pronto, você tem tudo aí o resumo e você consegue desenvolver o raciocínio da situação. E se eu falasse, calcule o potencial da pilha? Pronto. Se eu pedisse para você calcular o potencial da pilha, vamos lá, vamos calcular o potencial da pilha. Eu tenho nada. Oxidação.
E eu tenho redução. Pronto. Eu sei que é isso daqui. Vou aumentar minha fonte aqui, para vocês enxergarem melhor. Agora ainda não vai dar. No 30. Pronto. Vamos lá. Vou escrever a minha semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação, eu tenho cádmio. Está perdendo elétrons, eu vou ter que representar depois. Cádmio indo para cádmio mais 2 elétrons. Pronto. E vou escrever a minha semi-reação de redução. A minha semi-reação de redução é o seguinte. Eu tenho prata mais um elétron indo para prata mais, né? Prata mais um elétron indo para prata. Ah, professor, mas por que está esse 2 aqui, ó? Porque olha a quantidade de elétrons. Aqui não é 2? Aqui não é 1? Eu não tenho que deixar igual as quantidades de elétrons? Então, eu tenho que pegar a reação de baixo e multiplicar por 2. 2, 2, 2. Pronto. Vamos ver os potenciais? Potencial de redução da prata. Eu multipliquei por 2, mas o potencial eu não tenho que multiplicar. Potencial da prata não é qualquer prata, viu? Não é a GCl indo aqui, não. Tem que ser certinho. Prata mais indo para prata. Opa, mais 0,799. É a redução, tá certo. 799 volts. Pronto, beleza, professor. E então, e o cádmio? Ah, o cádmio é oxidação. A nossa tabela é de redução. Eu tenho aqui a redução, cádmio mais 2 elétrons indo para cádmio, menos 0,403. Mas se eu quero a oxidação, eu quero essa ao contrário. Então, eu vou inverter. Então, vai ser mais 0,403. Reação global. O que são antes da seta? Cádmio mais 2Ag mais, formando. O que sobrou depois da seta? Lembrando que as quantidades de elétrons estão iguais, eu vou simplificar. Depois da seta ficou cádmio mais 2 Ag metálico. Para calcular o potencial, basta somar esses dois. Basta somar o potencial da oxidação com o potencial da redução. Então, para calcular a DDP, a diferença de potencial, eu somo o potencial de redução com o potencial de oxidação.
Eu já tinha esse slide pronto, mas eu optei dessa forma, porque a gente vai construindo junto e eu acho que fica mais fácil de vocês enxergarem. Somando um com o outro, 3 com 9 vai dar 12, aí vai 1. 9 com 1 vai dar 10, aí vai 1. 4, 8, 12. Potencial maior do que zero significa que a reação é espontânea. Trata-se de uma reação espontânea, essa daqui também. Né? Então, essa daqui é uma reação espontânea. Escrevi a reação global, calculei o potencial, desenvolvi o raciocínio de cada uma das situações através da representação simples. Também poderia, através dessa representação, chegar a todas essas conclusões da mesma forma, né? Cádmio está indo para cádmio mais 2. Pronto, então o cádmio está sofrendo oxidação. Prata, está indo de prata mais para prata zero. Então a prata está sofrendo a redução. Quem sofre a redução é o cátodo. Quem sofre a oxidação é o ânodo. Aí a gente vem. Cátodo é o polo positivo, o ânodo é o polo negativo. Crau. O cátodo reduz e o ânodo oxida, você já tinha chegado nessa parte. Porre, quem perde elétrons oxida, quem recebe elétrons reduz. Quem sofre oxidação é agente redutor, quem sofre redução é agente oxidante, e assim sucessivamente. Né? Então, essa aí é a parte de reações de óxido-redução espontâneas e não espontâneas, né? E na próxima aula a gente vai conversar a respeito de reações não espontâneas, a gente vai focar mais no caso das eletrólises, né? Que são as principais reações aí de óxido-redução não espontâneas que a gente aborda na nossa ementa. Beleza? Bom, então é isso daí. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, eu estou à disposição para poder ajudar, para a gente poder conversar, né? E sanar todas essas dificuldades de vocês. Podem me procurar aí nas redes sociais ou até mesmo pelo aplicativo do Teams. Vocês podem me mandar mensagem que eu respondo rapidamente.